Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e se a declaração do Biel DeMaio, que é o criador de X-Men 97, sobre assistirem O Valor de um Homem, episódio 1 e 2 da série clássica de X-Men 97, não for sobre viagem do tempo para deter o massacre de Genosha, para deter o Bastion, e sim uma outra coisa. Pois é, a gente está especulando aqui desde sexta-feira sobre isso, sobre essa declaração do criador da série X-Men 97, e eu trouxe duas alternativas. A primeira, que é muito simples, que eu acho que eles não vão utilizar, é a questão de assistir esses episódios simplesmente porque o Nimrod pode aparecer. Eu acho isso muito pouco. A segunda, que eu já falei num vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards, assiste depois de assistir esse vídeo, é sobre a questão de viagem no tempo, que eu já expliquei tudo sobre esses episódios lá, que tem a ver com viagem no tempo, o Bishop voltar no tempo junto com a irmã dele, junto com o Wolverine alternativo e a Tempestade, para salvar a vida do Professor Xavier, que tinha sido encomendada a morte dele através do Molde Mestre, e o Nimrod estava lá junto, né? E isso poderia ocasionar a volta do Bishop do futuro. Lembrando que ele tinha assumido desde que ele levou o bebê Cable, ele poderia retornar e a partir daí tentar impedir tudo o que aconteceu, tudo que o Bastion fez. Mas aí, é óbvio, eles vão acabar com toda a parte dramática dessa primeira temporada. Isso acaba sendo esquecido depois. Então tem duas medidas, né? E o próprio criador, o Biel DeMaio, ele falou que isso seria um marco, como foi um marco da vida dele e tal, e seria um marco antes e depois de X-Men. Então a gente não sabe se realmente faz sentido apagar tudo e voltar tudo como era antes. Mas aí existe uma outra possibilidade que eu tava pensando depois, vendo o comentário da galera lá naquele vídeo, eu fiquei pensando e refletindo uma coisa. A gente não tem uma origem do Bastion acontecendo em X-Men 97. Lembrando que nos quadrinhos o Bastion foi quando o Sentinela Molde Mestre se fundiu com o Nimrod e ele era tão forte que os X-Men tiveram que enviar ele para um portal pandimensional. E lá ele renasceu, né, como um híbrido, uma mistura de humano e tal com o Sentinela, tendo uma nova vida, mas totalmente programado para odiar mutantes e para exterminar mutantes. Nós não tivemos isso até agora. E aí como é que fica? A grande questão é a seguinte: a gente viu nos episódios lá, né, de O Valor de um Homem, que tem o Molde Mestre, que tem o Nimrod, e a origem do Bastion pode ter acontecido lá, naquela época. E o Bastion vindo do futuro para isso. Então essa pode ser uma outra ligação, uma outra chave e uma outra possibilidade. Porque o que está ali na abertura que mostra o Molde Mestre e também o Nimrod, e depois mostra a cena desses dois episódios, O Valor de um Homem, pode ser simplesmente a origem do Bastion. Então talvez seja por isso que o Biel DeMaio tenha dito para assistir esses dois episódios, porque a origem onde o Bastion foi criado pode ser respondida logo depois do que aconteceu nesses dois episódios da série clássica. Pode ser uma continuação que vão mostrar nesses três últimos episódios. Por isso, aquela abertura ali juntando tudo. Junta Molde Mestre com Nimrod e junta também a cena desse episódio com Wolverine, com Bishop, com Tempestade enfrentando o Nimrod. Claro que eu não descarto a possibilidade de viagem no tempo, isso acontece em X-Men o tempo todo. Mas também pode acontecer isso, de ser a origem do Bastion lá. Agora, como? A gente não sabe. Se a resistência lá do Bishop enfrentou o Sentinela Molde Mestre e o Nimrod, conseguiram jogar os dois ou eles mesclados dentro de um portal, ou se é um grande plano, um novo plano do Molde Mestre enviar o Bastion para continuar o seu plano que foi frustrado pelo Wolverine, pela Tempestade e pelo Bishop lá em O Valor de um Homem. Isso pode realmente ter acontecido, porque a gente sabe que nos quadrinhos é tudo muito mais demorado. As coisas são construídas com os anos, vão passando, né? Já na animação é tudo muito mais resumido, é tudo muito mais simplificado. Eles já fizeram isso com a saga Inferno, eles fizeram isso com Era de Extinção,
Fizeram isso com várias coisas, mesclaram vários elementos dos anos 80 e 90 nessa primeira temporada já de X-Men 97. E pode ser que eles façam exatamente isso. Pode ser que a origem do Bastion seja revelada logo depois que o Nimrod e o Molde Mestre tiveram o seu plano frustrado ali pelos viajantes no tempo. Então pode ser uma outra tentativa para isso. E aí vai mostrar toda a origem do Bastion, como ele foi criado, se realmente vai ser parecido com os quadrinhos ou eles vão adaptar para algo um pouquinho diferente. Diz aí se faz sentido. Qual teoria você acha que é a mais correta? A de viagem no tempo do Bishop tentando voltar para impedir tudo o que aconteceu? Ou simplesmente a referência a esses dois episódios é porque o Bastion foi criado exatamente lá, depois que o Molde Mestre perdeu? Então ele está tentando uma outra alternativa, um outro objetivo, né? Comenta aqui embaixo o que você acha. E não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like para saber absolutamente tudo. Todas as teorias, tudo de X-Men 97 você encontra aqui, então não marca bobeira. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!